paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Vamos começar com uma oração e depois nós passaremos a um estudo, né? Falando um pouquinho sobre a nossa expectativa, as nossas atitudes em relação à volta do Senhor, nesses dias que acredito estão muito perto de vir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te dou graças, Pai querido, pela tua palavra, Senhor, que serve, ó Pai, como luz para o nosso caminho, Senhor. Muito obrigada, Deus querido, por não nos desamparar, não nos abandonar jamais. Obrigado pelo teu amor nos envolvendo, teu cuidado nos envolvendo a cada dia, pela tua fidelidade, misericórdia, tua compaixão para com as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Deus que o Senhor venha ministrar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos da tua igreja, Senhor, porque Deus, essa palavra não é minha, ela é tua, e aquela palavra que o Senhor envia, ela não volta vazia, mas ela cumpre tudo aquilo que o Senhor determinar. Então, Deus querido, eu coloco diante do Senhor este tempo, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, trabalhe nas nossas vidas, para que consigamos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou passar alguns versículos, porque talvez alguém goste de anotar, e também se já quiser deixar preparadinho, então eu vou mostrar aqui, né? A minha Bíblia ela já tá toda preparadinha aqui pra gente ganhar tempo, porque realmente a gente vai dar uma passeada aí pela Bíblia, tá bom? Então, primeiro versículo, Lucas 18:8, que é a base assim da mensagem. Depois a gente vai passar por Gênesis 15, do 12 ao 16, Êxodo 2, 23 ao 25, Êxodo 3, do 7 ao 9, Lucas 3, 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, versículo 8, versículo 19 e 20, e Mateus 24, versículo 8 e versículo 12. Como é um vídeo, vai ficar disponível para os irmãos, depois quem quiser se aprofundar, né, e continuar estudando, e vocês vão poder voltar ao vídeo e pegar as referências aí com mais calma, tá bom? Então, o primeiro versículo, que é Lucas 18:8, diz assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse foi o versículo que desencadeou todo o restante. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, os sinais todos estão aí. A cada dia a gente percebe com maior evidência os sinais que estão na palavra do Senhor acerca desse tempo que antecede aí o arrebatamento. E nós cremos no arrebatamento, nós cremos que o Senhor voltará, nós cremos que estamos nestes últimos dias, mas será que nós estamos com aquela expectativa? Eu pergunto isso para vocês porque eu pergunto isso para mim. Será que eu estou com aquela expectativa? Será que eu estou me preparando realmente para estar pronta, né? Então eu comecei a me recordar de algumas passagens da Bíblia, lá até do Antigo Testamento, onde um povo, que é o povo de Deus, vivia exatamente isso, aguardando um libertador. Vocês já devem estar imaginando que eu estou me referindo ao período que o povo esteve como escravo no Egito, né? Então, vamos só voltar para Lucas 18 um pouquinho e entender qual é o contexto desse versículo. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O contexto desse versículo é a parábola da viúva persistente. Se os irmãos já conhecem, né? Uma viúva fazia um pedido de justiça para um juiz que não era temente a Deus.
E ela foi tão insistente que esse juiz acabou atendendo o pedido dessa viúva para que ela parasse de importuná-lo. Então Deus diz que ele faz assim, ele faz justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite. E ele faz essa justiça depressa. E aí, quando a gente fala de pressa, a gente já pensa no micro-ondas, no fast food, a gente pensa no depressa, né? Os carros velozes, avião, a gente já pensa em tudo isso que a gente tem hoje à nossa disposição. Mas a gente tem que lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O depressa de Deus, ele tem um tempo exato para acontecer, que às vezes na nossa ansiedade a gente não julga depressa. E aí a gente vai lá para a questão desse tempo. Qual foi esse tempo, né, que o povo do Egito precisou esperar? Deus, na sua onisciência, ele nunca foi, nunca é e nunca será surpreendido. Ele já conhece todas as coisas. Ele nos coloca um poder de decisão para nós. Isso vai acontecer, mas onde você estará no meio de tudo isso? De que lado você vai estar? Né? E eu vejo aqui em Gênesis 15, versículo 12 a 16, Deus ele revela a Abraão o tempo de servidão do povo, que foi um tempo de 400 anos. E esse tempo, ele não é um tempo aleatório, ele tem um propósito, porque tudo que Deus faz é baseado em propósitos eternos, né? E Deus, ele também não age na ilegalidade, Deus age na legalidade. Então, tudo que ele faz é sempre muito certo, Deus não erra jamais, né? Eu vou ler o que está na Bíblia exatamente, tá? Ao pôr do sol, Abraão, então já é lá atrás, antes do povo ter ido para o Egito, né? Abraão recebeu a promessa do Senhor de que iria sair do meio da sua parentela e iria para uma terra que Deus ia mostrar. Ele foi obediente. Essa terra é Canaã, né? Então, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Os amorreus, eles viviam na terra que estava prometida para o povo de Deus. E Deus, aqui ele revela a misericórdia dele. Ele é um Deus misericordioso. Aqueles que se arrependem e se voltam para ele coloca aquela pessoa na promessa que ele tem para o povo dele. E aqui a gente vê que Deus está usando de misericórdia com o povo amorreu. Existe uma medida a ser atingida para que a ira de Deus venha. E se a gente ficar comparando com os nossos dias hoje, né, nós vemos que a misericórdia do Senhor está muito presente. Como Deus tem sido... eu não encontro a palavra agora. Como as pessoas têm se revoltado, se rebelado, desobedecido a Deus. E a misericórdia dele tá aí, né? A gente dorme, acorda, os tempos, né, não mudaram, como já falo na promessa, né, de Deus, as estações estão aí meio bagunçadas, mas elas estão. Então, há um tempo para que a ira de Deus venha. E esse tempo, ele já está previsto, né? Eu acredito que
a igreja crê assim também, que nós não vamos passar pela grande tribulação. Eu sei que existem igrejas que creem nisso, mas há um tempo, vai chegar, onde vai até mesmo ter aí a figura, né, do anticristo governando. Então vai ser um tempo muito difícil. E eu creio que nós não estaremos aqui. Mas vamos voltar, né? Então Deus, ele não é surpreendido, ele faz tudo com um propósito, ele age de acordo com o que ele é misericordioso, ele é paciente, ele é compassivo, mas ele também é justo, né? Então a justiça dele vem. E a palavra diz que vem depressa, que foi o que foi falado na parábola da viúva persistente, né? E aí, essa palavra foi dada a Abraão. Abraão não viu isso acontecer, né? Abraão tá lá gerações, lá atrás, quando tudo vem a cumprir daquilo que Deus falou. Então, está lá em Êxodo 2, versículo 23 e 25, diz assim, a 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Depois olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então nós vemos aqui o clamor daquela viúva persistente, comparado aqui agora com o povo de Israel que passou a clamar a Deus. Não creio que todos esfriaram na fé. Não creio que todos deixaram de orar a Deus. Mas neste momento aqui, exato, o povo se uniu para clamar a Deus, pedindo o quê? Justiça. Pedindo o quê? Cumprimento das promessas do Senhor, de que Ele enviaria um libertador. Foi trazido à memória as promessas do Senhor. Meus irmãos, se a gente lembrar toda a história da igreja do Senhor Jesus, e nós podemos ver aqui o nosso tempo. As gerações passadas clamaram ao Senhor e fizeram algo maravilhoso que permite que hoje nós estejamos conhecendo, vivendo essa palavra, congregando numa igreja, por conta de tudo que foi semeado lá atrás. Mas esse é o nosso tempo. É o tempo de nós clamarmos pela justiça do Senhor, para que se cumpra a palavra do Senhor, porque nós também esperamos o nosso libertador, que é o arrebatamento da igreja, nos libertar da maldade desse mundo. Disse o Senhor, agora eu estou lendo Êxodo 3:7. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão, aqui Deus está falando com Moisés na sarça. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, pois, o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Aqui eu estou voltando muito a palavra para a questão da volta do Senhor, mas na verdade ela se aplica também em todos os momentos que a gente se sente oprimido, que a gente se sente em situações muito difíceis. Essa palavra também se aplica. Quantas vezes nós já clamamos ao Senhor no momento da angústia e Ele veio com o seu socorro bem presente nesse momento. Então nós experimentamos a fidelidade do Senhor. Mas hoje o objetivo é falar mesmo desse tempo que nós estamos vivendo, tempo como igreja, né? E aí eu quero compartilhar com os irmãos que nós temos, né, a promessa da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. E eu vou falar também um pouquinho
de duas pessoas que eu admiro muito na Bíblia, muito. Todas as vezes que eu me pego pensando em cumprimento de promessa, né, do como é estar pronto e preparado para reconhecer os sinais, porque os sinais estão aí. Muitos veem, outros não. Até mesmo entre a igreja do Senhor, né, entre os nossos irmãos, às vezes tem alguns que falam, tantos anos falam isso, né? Acredito que daqui a pouco vai mudar, vai passar mais um tempo e pode ser que Jesus nem volte. Existe, gente, mas nós não somos desses, né? Nós estamos nos preparando para esse dia. E quem me chama muita atenção é Simeão e Ana. Simeão e Ana, eles reconheceram o Messias ainda bebê. Gente, eu acho isso tão maravilhoso, porque assim, quem viu Jesus fazendo milagres, né? Quem viu Jesus vivendo aqui como homem já adulto, né? E manifestando todas as maravilhas, né, que ele manifestou enquanto esteve aqui, é muito mais fácil do que um olhar para um bebê. Gente, olhar para um bebê, perdão, os bebezinhos, o que eles podem fazer para convencer alguém, né, que ele é um enviado de Deus? Eles são fofos, a gente gosta de brincar com eles, ganhar um sorriso deles, mas olhar para um bebê e já saber o que ele veio cumprir nessa terra é algo que realmente me maravilha. E aí, em Lucas 3, tem um pouquinho da característica deles, de Simeão e de Ana. E eu creio que o Senhor permitiu ter essas características para inspirar a gente. Porque eu quero reconhecer os sinais, eu não quero jamais ser encontrada dormindo nesse dia, né? Eu quero estar ali desperta, eu quero estar preparada, eu quero estar como Simeão e Ana, reconhecendo os sinais. Então, Simeão, fala a Bíblia que ele era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E ele foi movido pelo Espírito Santo para, na hora exata em que o Senhor Jesus estava sendo apresentado no templo, ele estivesse no lugar certo, na hora certa. É só o Espírito Santo que pode nos colocar no lugar certo, na hora certa, amém? E ele estava esperando, então ele tinha essa expectativa. Para ele esperar, ele já com certeza ouviu, leu e creu, né? Então é o que nós também fazemos. E a profetisa Ana diz que ela era muito idosa, viúva, nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Então, uma outra característica, o jejum e a oração, ele nos leva para a comunhão, para a intimidade com Deus. E Deus nos revela na comunhão, na intimidade, coisas que são muito específicas para nós. Não só a respeito dos sinais, da volta do Senhor, de testificar no nosso espírito, mas para situações do dia a dia também, né? E depois nós vamos ali para 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando está sendo falado sobre o arrebatamento da igreja. Essa ministração de 1 Tessalonicenses, eu não me recordo o nome do pastor, que num dos cultos aqui, né, da igreja do Nazareno, pela internet, falou sobre um versículo aqui específico que me saltou, né, que me chamou muita atenção. Quando fala assim, 1 Tessalonicenses, deixa eu ler o 4 primeiro, né? No 4 fala assim: dada a ordem com a voz do arcanjo, é o 4,16. Dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre.
Glória a Deus. E aí lá no capítulo 5, a partir do versículo 6, tá assim: portanto, não durmamos. Não, eu marquei outro versículo aqui, o 5 e o 4 e 5. Mas vocês, irmãos, que somos nós, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós não vamos ser surpreendidos se nós nos mantivermos atentos na luz, nós não seremos surpreendidos. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. Quando foi ministrado esse versículo nesse dia, que eu não me recordo exatamente, né, eu disse o nome do pastor, mas quando foi ministrado, esse versículo veio, né? Essa couraça da fé e do amor. Por quê? Porque nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, que nós não sejamos contados entre eles, né? E também nós voltamos lá para o primeiro versículo. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Para a gente clamar ao Senhor, a gente precisa de fé. Para a gente esperar a salvação, a gente precisa de fé. E nesse momento, né, eu quero que o Senhor esteja sondando o nosso coração, porque Ele nos concede fé. Aqueles que estão abalados na fé, se você não está nem com força para começar a orar, você tem irmãos que podem estar fazendo isso por você. E nós queremos fazer isso, né? E também em relação ao amor. A gente vai vendo tanta maldade, tanta maldade, tanta maldade, que a tendência é a gente achar normal. A gente se acostumar com notícias violentas, pai e mãe matando os filhos, filhos matando os pais, uma briguinha de trânsito vira uma morte cruel, em várias situações que a gente tem visto. Tudo isso pode ir nos esfriando no amor se a gente não vigiar. Uma coisa que às vezes eu sempre me pego, que me incomoda muito, é quando bate alguém na porta pedindo algo. E quando isso acontece, a gente já tá tão assim acostumada a ver tanta maldade que a gente às vezes fala: puxa, mas eu vou abrir o portão, mas eu vou até esse portão, não vai ter uma maldade. O nosso vizinho aqui do lado sempre fala: olha, não dá, não dá, né? E às vezes isso dói muito no coração, mas eu creio também que Deus nos dá o discernimento, amém? Nós ajudamos quem realmente precisa, Deus testifica isso e a gente vai e atende. E em outros momentos a gente acaba falando: olha, hoje eu não vou poder te ajudar, né? E eu gosto sempre às vezes de colocar para essa pessoa, né? Mas eu vou orar para o Senhor tá te abençoando. Eu vou te indicar de repente alguém que possa te ajudar, como é o caso, por exemplo, e conduzir uma pessoa no CRAS. Tem situações que realmente a gente não pode resolver, né? Mas a gente tendo informação e a gente compartilhar, a gente pode ajudar a pessoa. Mas a gente não pode deixar o amor esfriar, né? Ainda que a gente não possa fazer algo pela pessoa, a gente pode orar por ela, amém? E para concluir, eu já falei desse versículo também, mas eu gosto sempre de estar lendo a palavra, ainda mais porque no último vídeo, ai, de novo caiu. Eu me atrapalhei tanto que eu já tinha começado a gravar e tinha acontecido exatamente isso. O celular sempre cai. Hoje eu não parei de gravar, né? Mateus 24, 8, 12. Naquele dia no último vídeo eu tinha esquecido de ler a palavra, porque eu já tinha lido muitas vezes. O vídeo que foi para vocês foi sem a leitura da palavra, me perdoem, né?
Mateus 24:12 está falando, Jesus mesmo falando do início das dores, falando dos sinais, né? E ele fala: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quem perseverar até o fim será salvo. Amém? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela venha a ficar gravada no nosso coração, que o Espírito Santo venha continuar trabalhando nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus, e aqueles irmãos que estão sem fé, pessoas que de repente vão assistir esse vídeo em outro momento até, que estiverem com a sua fé abalada, em nome do Senhor Jesus, eu agora, eu creio que toda a igreja que está ouvindo essa mensagem, nós vamos agora estar orando por vocês, que o Espírito Santo esteja tocando onde há um bloqueio da fé, onde foi bloqueado, se for necessário uma cura da alma, do espírito, uma cura física, o que for necessário, o Espírito Santo, ele pode, ele restou Jesus Cristo, ele pode todas as coisas, que em nome do Senhor Jesus, você, meu irmão, que está batido na fé, venha a ser restaurado e que a tua fé não venha jamais falhar. Que novamente você tenha a alegria da salvação, que você gere no teu espírito, no teu coração, essa expectativa pelo arrebatamento, por você estar com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém? Muito obrigada por essa oportunidade e que em nome do Senhor Jesus a gente conclua tudo que é propósito do Senhor para nós venhamos a viver e que a igreja do Senhor Jesus, ela desperte, ela esteja preparada, todas as igrejas aqui no caso, né, não só a nossa aqui Nazareno de Lorena, mas a igreja do Senhor Jesus mesmo, venha viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém?